Fala comigo, pessoal. Bloco 5 na área, bloco 5 para a gente poder terminar essa Baixa Idade Média. E o que eu gostaria de destacar? Gostaria de destacar que nesse bloco 5 nós não seremos tão extensos, porque basicamente é só para falar da crise do século XIV, para mostrar um evento, um conjunto de eventos que acaba de vez de enfraquecer os senhores feudais. Então, você reúne muitos fatores, junto com aqueles fatores da Baixa Idade Média que a gente já tratou, mas aqui é a cereja do bolo. Então vamos lá, a gente tem 4 fatores aí que a gente pode colocar como referência para essa crise: fome, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas. Estava aqui, com dificuldade, ó, fome, peste negra, Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas, fechando aí esse quadro, tá? Então vamos lá, tem bastante coisa, ao mesmo tempo que a minha fala vai ser breve, porque vamos lá. Primeiro, por que a fome? No século XIV, no início do XIV, a população ela estava numa constante ascendente. Crescimento populacional, melhora das condições de vida. Legal. Só que a produção começou a estagnar. E no início do 14, 1315 e 1316, muitos livros de história relatam que houve uma grande seca, uma situação pesada, climática na Europa, que afetou a produção alimentícia. E aí, parceiro, segura na mão de Deus, não tem comida para todo mundo, e isso gera grande fome. A fome vai ter os casos de canibalismo que vocês estão vendo aí. Gente comendo gente. Não é daquele jeito que você pensou, mas é do jeito de botar no fogo e fazer o lanchinho. Fome é fome. E aí gerou uma grande fome generalizada, o ataque a pessoas e teve quadros de canibalismo. Né? A fome, a falta de alimentos enfraquece o corpo, diminui a imunidade e isso abre espaço para o que vai acontecer logo em seguida. E tanto é que tem uma frase de época: depois da fome, a peste come, que é a peste negra. A fome, ela vai ser um ponto importante para poder enfraquecer essa população europeia e causar ainda mais dano aos senhores feudais, que vão ver os seus feudos falirem, não terem condição de manter mais aquele feudo, e aí você já tem os primeiros sinais, escuta o que eu estou falando, de senhores feudais e preferindo manter o seu título e tendo ciência que não tem mais como cuidar daquela terra, começam a se aproximar da corte, do rei, e ó, eu caso aqui meu primo, minha filha com o seu filho, e agora eu sou da família real. E minhas terras são suas. E aí você começa a ter uma nobreza guerreira e dá início a um processo para uma nobreza palaciana, porque não tem condição de manter seu feudo. Sempre veja essa situação, que é qual? Quando o seu feudal não tem mais condição de manter aquele território, ele busca se aproximar da corte para dar aquele território em troca de manter o seu luxo, viver com a corte e manter seus privilégios. Ele não tem mais condição de manter aquilo, ele vai ser morto, ele vai ser dominado. Então, é melhor ele dar o feudo para alguém mais poderoso e aí ele mantém os seus privilégios. Uma nobreza guerreira que vai passando a ser uma nobreza palaciana. Beleza isso? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Outros 2 pontos que os livros destacam é que a fome também foi agravada pela falta de higiene, as práticas terríveis de higiene que se tinha naquela época, e também a limitação das áreas territoriais para a produção de lã. Então também existia esse elemento como peso para poder prejudicar essa produção de alimentos. Então vale a pena a gente pensar esses quadros como referência, tá? Beleza? A peste negra, ela vem do Oriente, né? Peguei o mapa completo, tem no Vicentino. Essa peste negra, a grande epidemia da peste negra do século XIV surge primeiro na China, e aí da China chega a Damasco em 1347, então tem uma diferença de 15 anos aí, 15, 14 anos, e de Damasco já com a conexão do comércio das cidades italianas com o Oriente, você vê chegando a Gênova, Veneza, França 1348, Alemanha 1349, Inglaterra 1348.
e Moscou 1351. Demorou mais a região de Moscou, a Rússia, porque veio por terra. Você vê que quando chegou em 1347, rapidamente foi para a Europa. Por quê? Porque você tinha a conexão daquela realidade comercial, né? Então, é muito importante você pensar que a conexão comercial dos mercadores italianos foi relevante para a difusão da peste negra. Cara, a peste negra, ela é considerada o triunfo da morte, né? A morte de todo mundo, você vê todo mundo de arrasta, é nobre, é servo, é clero, é todo mundo, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo foi de arrasta nesse contexto da peste negra. Então, o que que se viu? Se viu como o fim do mundo, né? A cólera divina, Deus odeia a gente é tudo pecador, então vai ser todo mundo de arrasta, vai ser todo mundo de ralo, porque é o fim do mundo, não tem como sobreviver a essa doença. A doença realmente, na época, quando aconteceu na Europa, no século XIV, tinha os casos mais severos, matavam em 24 horas. Tinha uma fala que a pessoa dormia sã e acordava morta. Né? Não acordava, por quê? Pegava a peste no meio da noite e morria durante o sono. Então, assim, a peste negra, a peste bubônica, ela foi uma doença muito séria. Ela existe até hoje, né, a peste bubônica, mas hoje você tem penicilina, hoje você tem antibiótico, hoje você tem remédios para poder, obviamente, combater. Mas assim, a peste negra ela foi uma doença gravíssima, foi uma doença severa e era uma doença muito mortal. Então, por isso que a população europeia ela se reduziu, né? E o fato da galera achar que era o fim do mundo. Nesse contexto de peste negra também acontecendo ao mesmo tempo, tanto é que a peste negra acontece durante também, interrompe, eu tenho a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos que eu não vou desenvolver tanto agora. A Guerra dos 100 Anos é um evento que dá para desenvolver perfeitamente na formação do Estado moderno francês. Então você fala da Guerra dos 100 Anos quando você fala de França. Fala de França, fala de Guerra dos 100 Anos. E aí, a Guerra dos 100 Anos ela é um problema na linha de sucessão francesa. O rei Eduardo III queria dominar a França em inglês e a região de Flandres. Então você dá início a uma guerra que gera muita dor de cabeça, que gera muito problema lá naquele contexto, lá naquele cenário. Beleza? A guerra ela vai enfraquecer ainda mais os senhores feudais e isso favorece a centralização. Então, quando você tiver o fim da Guerra dos 100 Anos, a nobreza francesa vai estar submetida à autoridade do Carlos VII. Quando você tiver o fim da Guerra dos 100 Anos, a nobreza inglesa ela vai se envolver numa guerra civil, a Guerra das Duas Rosas, e o Henrique VII vai submeter a nobreza inglesa ao seu poder. Então você percebe que a guerra ela favoreceu o enfraquecimento desses senhores feudais que perderam recursos. Teve senhor feudal que desapareceu. Teve nobre que morreu, que não tinha filho, que não tinha descendente, e aí desapareceu essa nobreza por conta da morte de vários e vários homens ao longo da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela foi significativa nesse ponto. E, associado à Guerra dos 100 Anos, associado à peste negra, associado à grande fome, eu tive senhores feudais que começaram a aumentar a pressão sobre os camponeses, porque eu tinha guerra, eu tinha peste, eu tinha perda de pessoas, então eu precisava aumentar a produção de alimentos. Muita gente se rebelou com isso, né, com esse trabalho excessivo, com esse aumento de tributos. Então você tem, no século XIV, as revoltas camponesas. Revoltas essas que se posicionam contra esse aumento dos tributos. Duas revoltas são as mais famosas, né? E dá até nome de Jacquerie às revoltas camponesas. Você tem a Jacqueries na França, recebe esse nome por conta do nome Jacques, que é um nome comum, tipo João Ninguém, e aí os movimentos do João Ninguém, né, dos camponeses. Quando fala João Ninguém, porque não tem título. Então você teve a Jacqueries, tem essa imagem da Jacquerie mais famosa, de 1358, quando servos atacaram castelos, incendiaram, mataram nobres, e aí você tem a reação da nobreza que matou 20.000 servos em 1358. Mas não foi a única, teve várias. Mas a destaque na França, a Jacquerie, de 1358. E eu tive na Inglaterra a revolta de Wat Tyler, que é uma revolta camponesa, liderada por Wat Tyler e pelo padre John Ball, em 1381.
Essa revolta ela estava dando uma lida nela, foi interessante porque ela pressionou o rei Ricardo II, que, vendo a revolta ganhando proporção, começou a ceder, prometeu que iria reduzir os tributos e serviços. O Ottailer cresceu nessa ideia, ficou muito, pomposo, muito grande nesse poder. E aí o Ricardo II, ele consegue dar uma ordem para assassinarem o Ottailer, tem até o quadro do assassinato, esse é o quadro do Ottailer. Você repara atrás do Ottailer um funcionário do Ricardo II, se não me engano, o prefeito de Londres, ele, o sheriff ou o mayor, ele com um punhal vai dar um golpe em Ottailer, o golpe vai acontecer, o Ottailer ele vai ser morto, e aí o movimento vai enfraquecer. E isso eu vi, esse movimento Ottailer, uma página inglesa, contando a história do Ottailer. E aí, de certa forma, no primeiro momento, deu uma diminuída assim nos tributos, mas depois voltou a subir e você teve os camponeses sendo suprimidos desses tributos e serviços. Independente dos nobres terem dado porrada nos servos, tanto na Jaqueirice quanto lá em Ottailer na Inglaterra, é importante a gente ver que os movimentos de revoltas camponesas colocam em xeque a estrutura de servidão. Então, a servidão, ela está em xeque, ela está sendo questionada, ela está sendo enfraquecida. Tem servo metendo o pé dos feudos, tem servo indo para as cidades querendo uma vida melhor, querendo trabalhar, querendo ganhar um salário. Então, você percebe um regime de servidão que está abalado e que, obviamente, isso favorece isso aqui. Eu estou começando a centralizar, eu estou começando a ver um monarca que está tendo muito mais poder que os outros senhores feudais, que não está precisando mais da figura dos senhores feudais, e com isso, formando exércitos nacionais permanentes, ele centraliza e ele coloca todo mundo no bolso. Então, eu estou começando a ver um processo de centralização na esteira da monetarização da economia na Europa medieval, no final dessa Europa medieval, onde você, com esse dinheiro, contrata o Exército Nacional Permanente, forma um Exército Nacional Permanente, e assim você vai cada vez mais dominando os territórios ao seu redor e se tornando, de fato, rei de tudo. Né? Então é muito importante você visualizar a construção desses Estados Nacionais modernos. Beleza? Tranquilo? É isso. Daqui a pouco a gente vai ter uma aula 4 que vai ser basicamente analisando os casos das formações dos Estados Nacionais modernos. Vou analisar cada caso, cada ponto, para a gente poder ter uma qualidade e ir para a prova pronto para qualquer questão. Valeu!